Olá, estou aqui com a professora Fernanda e com o professor Gladson para conversar com você sobre as etapas do estágio supervisionado. Então, nós temos alguns documentos que precisam ser postados nos links corretos, não é, para que você conclua o seu estágio supervisionado. Então, nós temos a carta de apresentação, termo de compromisso, plano de ação, ficha de frequência e produção conceitual. O que é importante você saber? Se você está num estágio que é de uma sala mais recente, de uma grade, não é, de uma matriz curricular mais recente, você vai ter um link para a postagem de cada documento. Se você é de uma matriz curricular mais antiga, pode ser que você não tenha todos esses links para realizar as postagens dos documentos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que postar o documento que não tem um link próprio para realizar essa postagem, junto com a produção conceitual, ou seja, com o seu relatório de estágio, correto? Isso é bem importante, tá, pessoal? E agora vamos conversar um pouquinho, então, sobre cada um desses documentos para que vocês saibam como realizar cada um deles. E o primeiro é a carta de apresentação, certo? Bem, qual que é a importância da carta de apresentação, então? Essa carta é a sua apresentação na instituição que você vai realizar o estágio. Então, facilita esse primeiro contato que você vai ter com a unidade concedente, ou seja, com a instituição onde você vai realizar o seu estágio. A ideia da carta é te apresentar, não é? Mostrar que você é estudante de tal curso, do Centro Universitário Internacional Uninter, então está apresentando quem é você, né? Você é um estudante da Uninter e precisa, naquele momento, realizar o seu estágio naquela instituição. E a carta também é um respaldo institucional, não é? Mostrando, então, que você realmente é um estudante aqui da Uninter. E aí, nós temos que falar um pouquinho da carta na iniciação científica, certo? Então, se você optar pelo formato iniciação científica no seu estágio, não precisa de carta de apresentação. Por quê? Porque o estágio de iniciação científica você vai realizar num grupo de pesquisa aqui da Uninter, não é? Então, você já é estudante da Uninter, não é necessário se apresentar de novo para a sua instituição, ok? Tá? Então, se você optou por esse formato, não precisa, então, apresentar, imprimir, enfim, e levar a sua carta de apresentação, correto? Bom, temos mais etapas aí, mais documentos, como o termo de compromisso, certo? Professores, quem vai falar um pouquinho para a gente do termo de compromisso? Eu posso falar, professora Deise. Só lembrando, gente, que a carta de apresentação, em momento nenhum, ela é postada no AVA de vocês, tá? Vocês não precisam ter essa preocupação. Diferente do termo de compromisso. Né? O termo de compromisso é um documento muito importante, porque é ele que regulamenta o estágio de vocês. Né? Ele é como se fosse um contrato. Então, ele acorda junto com vocês, com a Uninter e a instituição onde vocês vão estagiar, essa atividade que vocês vão fazer. Por isso que ele é tão importante e ele precisa ser preenchido com muito cuidado. Né? Ele vai pedir todos os dados de vocês, as informações pessoais, as informações da instituição que vocês vão estagiar, as informações sobre o estágio. Então, ele é muito importante. E onde que vocês vão preencher esse termo? O termo ele é preenchido diretamente no AVA, gente, isso é bem legal, isso facilita. Então, vocês vão entrar na disciplina de estágio, vão clicar na aba Trabalhos, o link específico do termo de compromisso, e vão lá preencher os dados necessários para gerar o termo. Depois que vocês preencherem, o próprio AVA vai gerar um PDF com o termo preenchido, bem certinho, bem bonitinho, e aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam pegar esse documento, esse termo preenchido, colher as assinaturas, tem que ter a sua assinatura, tem que ter a assinatura da instituição estagiada, e depois você vai postar no AVA com as assinaturas esse documento, que aí a gente complementa com a assinatura da Uninter. Uma coisa importante, as assinaturas atualmente elas podem ser digitais, tá? Então, eu vou fazer meu estágio inteiro remoto, inteiro online, como é que eu faço? Não tem problema, a assinatura pode ser digital, desde que ela esteja lá, isso é muito importante, tá? E aí vocês vão preencher, como eu falei, com as respectivas informações. Outra coisa importante é que é o termo que vai dizer para nós aqui da Uninter qual formato de estágio você quer fazer. Mas como, professora? Através da unidade concedente. Por que na unidade concedente? Por exemplo, se vocês estiverem fazendo
em uma escola, se vocês forem da licenciatura, ou em alguma instituição da sua área, pode ser um museu, uma editora, caso vocês sejam do bacharel, vocês vão preencher com as informações dessa instituição e a gente vai saber que é esse formato. Se for de extensão, vai estar a unidade concedente do polo. E se for iniciação científica, somos nós aqui da Uninter. Então, é isso que identifica também. Outra coisa importante do termo, que a gente sabe que às vezes gera um pouquinho de dúvida, é o item descrição de atividades, das atividades, que é a famosa cláusula quarta, quando o PDF é gerado. Ali, gente, como diz o próprio nome, vocês precisam descrever as atividades que vocês vão realizar ao longo do estágio de vocês. Então, por exemplo, elaboração do plano de aula, observação participativa, elaboração do relatório. E outra coisa importante que é legal vocês colocarem nesse item é exatamente o formato de estágio que vocês estão fazendo. Né? Olha, estágio de iniciação científica, participação na linha de pesquisa, pá. Esse é um exemplo, né? Se vocês estiverem fazendo outro formato, vocês adaptam. Então, gente, o termo é importante porque ele regulamenta o estágio de vocês e vocês precisam ter muito cuidado no preenchimento das informações, mas está tudo lá no AVA para vocês. Então, vencemos mais uma etapa nesse tabuleiro do estágio e agora a gente vai para o próximo documento, que é o plano de ação. Vou continuar, se eu esqueci alguma coisa, os professores quiserem complementar também? Não, tranquilo, pode seguir. Tudo certo. Beleza. Bom, gente, o plano de ação, como o próprio nome diz, ele serve para vocês planejarem as atividades que vocês vão realizar ao longo do estágio. Vocês precisam postá-lo no AVA, né? Tem um plano de ação que é específico para cada formato, né? Então, fiquem atentos, se você está fazendo ensino é um, se você está fazendo extensão é outro, e assim por diante. Esse modelo do respectivo estágio está dentro do manual direitinho, então prestem atenção no manual, e vocês devem postar esse plano de ação no AVA, tá? Isso é importante. E agora, preste atenção se você está interessado em fazer o formato de extensão. Por quê? O formato de extensão, gente, ele tem um formulário específico, que é do próprio setor de extensão aqui da Uninter, e ele que equivale ao plano de ação de vocês. Então, se você está fazendo esse formato de estágio, preenche esse formulário que está disponível dentro da aula do formato de extensão para vocês, está ali, a gente mostrou ali o printzinho do AVA, baixa, preenche, e é esse documento que vocês vão postar como plano de ação. Então, para a gente continuar aí na próxima etapa, agora a gente vai para a ficha de frequência. E o professor Gladson vai falar para vocês sobre isso. Muito bom. Bom, a ficha de frequência, né, é a etapa já da mão na massa, né? Então, é o registro das atividades que você realizou efetivamente no estágio, né? Então, é como se você informasse ali, né, cada uma das atividades até que você contemple a carga horária total prevista em cada estágio. Nesse ponto, a leitura do manual é imprescindível, né? Bom, a ficha de frequência ela é específica para cada estágio. Então é importante se atentar a esses detalhes para não confundir a informação de um estágio para o outro. O estágio de iniciação científica e o estágio de extensão, caso seja essa a sua opção, a ficha de frequência corresponde a uma declaração. No caso do estágio de extensão, a declaração é emitida pelo seu polo de apoio. Tá? Então, entre em contato com o polo, converse com ele, após elaborar o seu projeto de extensão, eles vão emitir uma declaração e ela vai ser válida como a ficha de frequência do seu estágio de extensão. Caso opte pelo estágio na modalidade de iniciação científica, é a própria Uninter, né, a área de linguagens e sociedade que vai emitir essa declaração que vai ter validade, né, vai corresponder à sua ficha de frequência nessa modalidade de estágio. No caso de ensino ou do estágio profissional para o bacharelado, segue aquele formato padrão, né? Então tem o modelinho lá na sala de estágio para vocês, e é só preencher e informar as atividades que foram realizadas, respeitando a carga horária de cada uma delas. Nesses documentos, os campos destinados à assinatura, né, em virtude do momento atual, né, eles podem receber assinaturas digitais, tá? Então não se preocupem sobre essa questão, né? Então isso é uma facilidade aí para
ajudar vocês, né, na dinâmica de realização das atividades do estágio supervisionado. Sobre a carga horária, né, então vocês têm um documento específico para isso. E ele é importante, né, a leitura atenta dele, porque lá vai estar especificado qual é a distribuição da sua carga horária. E cada estágio vai ter, né, um particionamento específico de atividades e a carga horária correspondente àquela atividade específica. Então, entre lá, essa tabelinha do Excel aí é preciosa para o preenchimento da sua ficha de frequência, né? Seguindo aqui no nosso tabuleiro, né, de etapas do seu estágio supervisionado, a gente tem, né, o principal, a cereja do bolo, que é a produção conceitual. Né? Então, ele é o relatório, né, ali que você vai relatar as atividades que você desempenhou, né, durante a realização do seu estágio. É preciso, né, contemplar todos os itens solicitados. Então, leitura atenta do manual, está ali destacadinho, né, leitura obrigatória. Né, é imprescindível até para que a equipe de professores da tutoria possa te ajudar em qualquer dúvida que possa surgir. Essa leitura do manual, ela é imprescindível, né, até para entrar em contato com a gente poder saber como te ajudar. Né. E seguir a formatação, né, que também está lá, bem explicadinha no manual de vocês, né, e claro, sempre tomar cuidado com o plágio para evitar qualquer problema e um possível atraso, né, na elaboração do seu trabalho, porque esse tipo de questão vai gerar a invalidação do seu trabalho, né, o indeferimento do mesmo, e isso vai gerar um atraso de tempo, uma dor de cabeça que ninguém quer, ninguém precisa. Né? Então, sempre ficar atento, evitar, né, fazer as citações, respeitar as normas da ABNT, está tudo lá dentro do seu manual de estágio, sem mistério nenhum. Tá? Uma particularidade, né, você que escolheu o estágio de iniciação científica, né, nessa modalidade, a produção conceitual ela vai ser um formato de artigo científico, basicamente. Então, também bastante próximo do que vocês vão encontrar quando fizerem o TCC. Né? Então, também tem lá todas as orientações, o passo a passo, lá no manual para a realização do seu estágio em iniciação científica. Então, não tem erro, tem todas as indicações ali no manual e, claro, tem sempre aqui os professores da tutoria para ajudar, né, sempre que necessário. Acho que é isso, acho que chegamos, né, ao fim do nosso tabuleiro, né, e acredito que essas dicas sejam úteis para você também cumprir cada uma dessas etapas. Muito bem, certo, professores. Então, não esqueçam, né, de seguir todas essas etapas do estágio, e se, porventura, você não tiver algum link próprio para postar tal documento, você deve postar esse documento junto com a produção conceitual, correto? Um abraço e até logo. Tchau, tchau.